Olá! No nosso estudo de O Livro dos Espíritos, estamos na terceira parte deste livro, no capítulo 12, que trata da perfeição moral, onde é um subtítulo que trata das paixões. A esta questão, Kardec faz na questão número 908 a seguinte pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? A resposta da espiritualidade: as paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Ou seja, as paixões fazem parte da nossa constituição espiritual. São os nossos sentimentos, as nossas atitudes, que, quando as temos sob controle, estas paixões, está tudo bem. Agora, quando nós deixamos as paixões nos dominarem, aí sim entramos em processos de negatividade para nós ou para outras pessoas. A esta resposta, Kardec faz um novo comentário. As paixões são alavancadas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural inerente a nós. O princípio das paixões, portanto, não é em si um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa própria existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de determinado sentimento. Ela está no excesso e não na causa, e esse excesso torna-se um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual, e todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e a aproximação da perfeição. Ou seja, quando nós temos a nossa consciência de espíritos imortais e passamos a dominar nossas atitudes, os nossos sentimentos, né, nós passamos a dominar a própria matéria, o nosso corpo, né, e as coisas que nos cercam aqui no planeta. Então aí nós passamos a ter o nosso crescimento espiritual. A respeito dessa questão, a 908, Emmanuel, lá nos dias 13 de fevereiro de 59, quando Chico estudou essa questão, ele trouxe uma mensagem que denominou como examina a sua própria aflição. E essa mensagem nos diz o seguinte para nos refletirmos. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais, e aqui ele elenca uma relação de situações onde as nossas aflições são decorrentes de situações da nossa própria invigilância. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A da agressividade chama-se cólera. A do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A da indisciplina chama-se desordem. A da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia.
E a aflição da vaidade chama-se loucura. A do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A do ciúme chama-se desespero. A da impaciência chama-se intemperança. A aflição da soberanice chama-se miséria. E a da injustiça se chama crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, a do raciocínio e a do sentimento. Os corações unidos no sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando ele pronunciou no monte a divina promessa em seu sermão: bem-aventurados os aflitos. Saibamos dominar as nossas tendências inferiores e dominar as nossas paixões. E como aqui nessa questão, ao final, Kardec traz aquela questão de que toda a paixão se aproxima o homem da natureza animal e o distanciamento e o distancia da natureza espiritual, ele na questão 912 faz a seguinte pergunta: qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Ou seja, como que eu faço para fazer com que o meu corpo, a minha materialidade, os elementos que se encontram na Terra ao meu redor não dominam a mim mesmo, não é? E a resposta da espiritualidade é bem simples: praticar a abnegação de si mesmo, abnegarmos de nós próprios. Emmanuel traz, quando essa questão foi estudada lá no dia 9 de novembro de 59, exatamente a lição que se denomina abnegação. Vejamos o que nos diz essa mensagem. No estudo da abnegação, fitemos o Cristo como um exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu aliar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar na meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências de carpintaria lá em Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço das casas nobres. Contudo, preferiu estender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos de humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhe a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde pudesse, inclusive, repousar a sua cabeça. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico, depois, ao perceber-lhe os primeiros sinais de deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes para não lhe frustrar as oportunidades de reajustes. Podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recolher a justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer perdoando os algozes, alinhando-se entre os
condenados à morte sem culpa. Não te despreocupes assim da abnegação dentro da sua própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura acima de tudo o bem de todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estará conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou à força de exemplos que a melhoria do mundo começa em cada um de nós. Quando nós nos melhoramos, nós fazemos a melhoria da humanidade. Façamos nós a nossa abnegação como Jesus a fez. Ele podia tudo, e, no entanto, no benefício de todos nós, da humanidade, exemplificou a abnegação máxima. Era essa o nosso estudo de hoje a respeito das leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, tratando das paixões para as nossas reflexões. Fique com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.